Hoje a gente vai dar prosseguimento. Eu sempre falo isso, vou ter que mudar essa frase. Hoje a gente vai dar prosseguimento. A gente vai falar hoje sobre. Vai dar continuidade a, a temática do inatismo. Tá? A gente vai continuar dando tempo. A gente viu. O que a gente trabalhou? A gente trabalhou primeiro que a pergunta. As fontes do conhecimento, ou seja, quais são as fontes do conhecimento, como é que nós conhecemos as coisas, nós vimos duas coisas importantes. Primeira coisa importante, vimos que a pergunta que se coloca sobre o conhecimento é se o conhecimento é inato ou adquirido. Nós nascemos com algum conhecimento? Possuímos algum conhecimento prévio? Ou seja, a gente tem alguma bagagem interna desde o nascimento? Ou seja, ou nós somos uma página em branco? Ou seja, aquilo que conhecemos, nós conhecemos ao longo da experiência humana, ao longo da nossa experiência, ao longo da vida, ou nós trazemos algum conhecimento conosco. Nós trazemos alguma bagagem, nós temos alguma coisa prévia que garante o conhecimento ao longo da vida. Essa é uma pergunta importante para a filosofia, né? Nós vimos que a gente já viu que quando a gente fala do conhecimento envolve princípios, chamados princípios racionais. Nós vimos que o conhecimento envolve modalidades, né? A intuição e a dedução. E agora a pergunta é, a origem do conhecimento, ele é inato ou adquirido? O que eu chamo de inato? Ou as doutrinas do inatismo. São aquelas que dizem, olha, nós não somos uma página em branco, nós temos um cabedal anterior. Nós nascemos com alguma bagagem, alguma estrutura, algum conhecimento prévio. E o que diz o empirismo? Vai dizer que não há um conhecimento prévio, que o conhecimento é obtido unicamente através dos sentidos. É claro que você vai ter inatistas radicais, né? E você vai ter empiristas radicais. Né? Se você pensar num autor como David Hume, por exemplo, a gente pode colocá-lo como um empirista radical. Tá? Por quê? Porque, de fato, para ele, toda e qualquer ideia é fruto de uma organização de sentidos. Se você pensa no Platão, ele, de fato, é um inatista radical. Tudo que é válido em termos de conhecimento, de gnose, de ascese epistemológica, epistêmica, de conhecimento, deriva de uma teoria chamada teoria da reminiscência. E é claro que a gente tem também inatistas que já não são tão puro sangue. Em geral, os inatistas e nem os empiristas são puro sangue. Eu chamo de puro sangue, não são tão radicais assim. Até mesmo Descartes, que é um inatista importante da modernidade, ele não é um puro sangue, porque ele vai dizer que tem ideias que são adventícias. Ideias que obtém através da experiência. Ou seja, não há uma com exceção de poucos autores, eu citei dois, Hume e Platão, né? Em geral, a maior parte dos autores não são tão radicalmente natistas e nem tão radicalmente empiristas. Mas alguns tendem mais ao empirismo, principalmente na modernidade a tradição inglesa, na antiguidade uma figura como Aristóteles, e alguns tendem mais ao inatismo, como é o caso de Platão, de Descartes e dos racionalistas. Tá? Hoje a gente vai começar a falar dos inatistas, do inatismo. Eu poderia começar falando somente dos inatistas, pegando desde Platão, seguindo a modernidade até chegar, dando prosseguimento até a modernidade, ou eu poderia e depois falar dos empiristas, ou eu poderia fazer esse diálogo histórico, que eu chamo de um diálogo histórico.
Por exemplo, quando eu trato de Platão, eu vou falar de Platão como um inatista e do outro lado do ringue, Aristóteles. Porque ambos são filósofos, um é inatista e o outro é um típico filósofo empirista, e ambos estão na mesma época, se situam ali no chamado período clássico da filosofia. E depois mostrar o mesmo acontecendo em Descartes, como um importante autor do racionalismo, portanto, e por conseguinte do inatismo, e do outro lado do ringue, digamos assim, os empiristas ingleses, particularmente Francis Bacon, que eu quero tratar com vocês, e David Hume. Poderia tratar com John Locke, poderia falar de George Berkeley. Não falta é autor. Mas são os dois que eu estou escolhendo aqui para o nosso curso, dos inatistas, é Francis Bacon e David Hume. Tá? Muito bem. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai trabalhar hoje com Platão. Esse autor mais importante, talvez seja o inatista mais importante conhecido. Em certa medida, o autor que inaugura a teoria do inatismo. De fato, é o primeiro a falar de inatismo, é Platão. Você não encontra, no período pré-socrático, nenhum inatista. A gente até poderia cogitar que a crítica da escola eleática ao movimento, aos sentidos, tem um laivo, tem um elemento embrionário ali do que vai ser futuramente o inatismo. Mas eles não há nenhum trecho de Parmênides, Geleia, de Zenão de Elé, da escola eleática, que é do século VI, 5, 6 a.C., nada que remeta a inatismo. Inatismo a gente vai ver em Platão. Nem Sócrates é inatista. Inatista é Platão. Nem Sócrates, que foi mestre de Platão. Inatista é Platão. O inatismo é a resposta que Platão encontra para certas questões suscitadas, inclusive pelo mestre dele, Sócrates, para tentar dar conta do problema do conhecimento. Bem, vou trabalhando aqui com as minhas colinhas, tá? O que a gente pode falar de Platão para o segundo ano? Tese, você já teria que ter estudado Platão. Então, eu já estou partindo do preceito que muita coisa você já entende de Platão. O que eu vou falar de Platão vai reviver certos aspectos da teoria platônica e são os aspectos mais importantes. Em linhas gerais, Platão... Primeiro, Platão ele faz parte da filosofia clássica. Não é? Quando a gente fala de período clássico, a gente fala de um debate importante. De um lado, você tem os sofistas, a sofística, e de um outro lado, o conjunto de autores que vão se auto-intitular de filósofos, a começar por Sócrates. Recupera, em certa medida, aquele termo filósofo que aparece lá no pré-socratismo em Pitágoras de Samos, que é o primeiro autor a se intitular de filósofo. Né? Quando Pitágoras chega, como é que é mesmo? Nas Olimpíadas, alguém o chama de sábios. Não, sábios são os deuses. Eu sou apenas um pretendente da sabedoria, alguém que busca sabedoria. Eu sou um filósofo. A palavra reza a tradição que ela teria começado por aí. Tá? Mas é Sócrates que vai, de alguma forma, dar um ensejo, um repertório novo a esse termo. Por quê? Porque, diferente da sofística, segundo Sócrates, eu estou fazendo uma leitura da sofística pelo olhar socrático. Tá? É claro que a sofística hoje poderia ser muito bem enquadrada como um movimento filosófico importante. Né? A gente pode colocar como falastrões figuras como Protágoras de Abdera e Gorgias de Leontinos e Hípias de Tarento. Pelo contrário, eram grandes pensadores. Mas, naquele momento, eles se colocavam como uma escola diferenciada de Sócrates, como uma sofística, porque eles se auto-intitulavam de sábios. Ao que parece, eles vendiam seus saberes, eles eram pagos para desenvolver
a arte da oratória e da retórica, da persuasão. E segundo Sócrates, isso não conferia a eles de fato sabedoria. A verdadeira sabedoria era uma busca do conhecimento, a começar sobre si mesmo, segundo o famoso. Agora a palavra está me fugindo. A entrada, né, o pórtico do oráculo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo. Conhecimento é uma busca. Por isso, o máximo que um homem pode ser é filósofo. É alguém que busca a sabedoria, mas não que se auto-intitula de sábio. Né? Como diria Pitágoras, sábios são os deuses. Mas a crítica de Sócrates não é apenas uma crítica em termos de etiqueta em relação à sofística. Há também uma questão importante metodológica ali, que é a necessidade de um método. Estou começando a falar de Sócrates para a gente entrar em Platão. O nosso objeto de estudo hoje é Platão. Mas para a gente entrar em Platão, falar a problemática de Platão, a gente tem que começar por Sócrates um pouquinho. Há uma questão também metodológica. A necessidade de um método. Um método, como o próprio termo diz, meta, através. Né? Atravessar para ir além, para ir a algum lugar. O método é a necessidade de um caminho. Né? De estabelecer as trilhas de um caminho para se chegar a algum lugar. Esse método, apontado por Sócrates, é o chamado método maiêutico. A palavra maiêutica significa parto. Parto mesmo, o ato de uma mulher parir uma criança. O nascimento de alguém. Sócrates era filho de uma parteira com um escultor, se não me engano. Em homenagem à sua mãe, ele disse que seu método era um método maiêutico. Porque se sua mãe fazia um parto de corpos, ele se propôs a fazer um parto de ideias. Melhor dizendo, no caso de Sócrates, um parto de conceitos. Sócrates é o primeiro a chamar a atenção da importância do conceito. Né? Eu até diria, da importância de uma linguagem radicalmente denotativa, no sentido de. O que eu chamo de denotativo? Uma linguagem que diga claramente aquilo que quer dizer. Que não produza dubiedade. E nesse sentido, para Sócrates, e essa é a crítica pontual que ele faz, que Platão apresenta nos famosos diálogos socráticos, por exemplo, a Apologia, por exemplo, Laques, que é o discurso sobre a coragem, Sócrates pontua que não é o exemplo que define um conceito. O exemplo não pode servir de pauta, de base para conceitos. Em geral, aqueles que caminham na mais pura ignorância caminham através de exemplos, como se exemplos e casos fossem suficientes para explicar conceitos. O que Sócrates afirma é: o conceito é que garante o exemplo. É o conceito que me permite, compreendendo, saber a que caso estou me referindo. Como sei que um ato é de coragem e não um ato é de impulsividade? Como sei se aquele ato de coragem não é de alguém impulsivo, portanto não é uma virtude, é um vício? Como sei que aquele ato não é de coragem, sim ato temerário? Quais são os disfarces da coragem? Quais são os disfarces que o indivíduo utiliza sob o jargão da coragem? Só saberei, só tenho ciência disso se souber do conceito. Compreendendo o conceito, eu consigo entender a que casos ou em que situações ele se ajusta.
Tá? Só que essa compreensão de que o conceito é fundamento do exemplo, exige um primeiro conhecimento. Essa busca do conceito para Sócrates é uma busca que se faz através de um reconhecimento, que é o da própria ignorância. E isso é a preocupação sistemática de Sócrates. O reconhecimento da própria ignorância, que aparece muito bem ilustrado naquela frase famosa de Sócrates, que todo mundo já ouviu falar, que parece até frase de para-choque de caminhão. Só sei que eu nada sei. Tá? Muito bem. Isso é Sócrates. Platão vai pegar essa compreensão da necessidade do conceito e vai transformar num sistema metafísico. O que eu chamo de um sistema metafísico? Um sistema que procura explicar o que é o próprio mundo. E como é que ele faz isso? Ele vai dizer, se o conceito é o fundamento do exemplo, o mundo que observamos é um mundo de exemplos. O que eu chamo de exemplos? É um mundo de casos. Vocês estão olhando aqui para o vídeo, vocês percebem que eu tenho uma penca de livros. Eu tenho uns 2.000 livros em casa. São livros diferentes. Livros distintos. Ou seja, a observação empírica me mostra que eu tenho, que eu estou ingresso no universo de casos. De casos. Esse livro aqui, por exemplo, vou pegar aqui um. Esse livro aqui, Invenções da Idade Média. Óculos, os livros, os bancos, os botões e outras inovações geniais da Idade Média. Esse livro aqui. Invenções da Idade Média. Esse é um livro. E tem aspectos específicos que são distintos dos outros. Esse é de um tamanho. O outro livro é de outro tamanho. Esse aqui é um livro pequenininho. E por aí vai. O outro é um livro mais escuro, outro livro mais claro. Verde, amarelo. Os casos são individuais, são particulares. Mas reconheço em todos eles, e ao olhar todos eles, eu digo que são livros. São livros. Ou seja, Platão ele pega essa necessidade do rigor conceitual de Sócrates. Isso é uma forma de explicar Platão. Existem outras formas de explicar Platão. Eu costumo dizer que Platão é uma espécie de cidade de Roma. Né? Por que eu falo isso? Porque tem a famosa frase: todos os caminhos levam a Roma. Todos os caminhos, na filosofia, levam a Platão. Em que sentido? Há muitas formas de explicar Platão. Platão não é um autor simples, não é um autor fácil, e é um autor multifacetado. Você pode falar muito bem de uma perspectiva moral na obra de Platão, uma perspectiva estética na obra de Platão, uma perspectiva até psicanalítica da obra de Platão. Quem leu Fedro vê isso. Tá? O Banquete. Platão é multifacetado. Platão é gigante. Um cara desse não está há 2.000 e poucos anos sendo lido e relido à toa. Ele é gigante. Ele é uma das bases fundamentais da nossa cultura. Então eu estou pegando por um lastro a obra de Platão. Claro que um colega pode ler, ver esse vídeo e falar: eu poderia pegar por outro. Poderia pegar por um outro. Claro, tem várias formas de você tentar captar esse fractal. Você vai ver uma face do fractal. Platão é um fractal. Platão é uma figura gigante, de muitos lados. Tá? E eu tô fazendo um recorte por um lado. Um recorte que eu acredito que não esteja do Edivano. Não seja do Edivano. Então vamos lá, voltando. Depois dessa desculpa minha. Sócrates ele traz essa questão do problema conceitual. O exemplo não explica o conceito. Pelo contrário, é o conceito que explica o exemplo. É o conceito que garante
Logicidade é o exemplo. Se eu entendo o conceito de xícara, eu olho para esse objeto e digo, eis uma xícara. E essa compreensão socrática vai servir de base para uma metafísica que vai ser a metafísica que Platão vai desenvolver. Por quê? Porque Sócrates, quando ele tem essa discussão sobre o conceito, essa discussão tem um apelo muito claro. A discussão socrática é uma discussão claramente moral. Ele está discutindo ética. Tá? Estou pegando a palavra ética e moral como sinônimos aqui. Ele está discutindo ética e moral. Ele está discutindo o espaço da política ateniense. É isso que ele está discutindo. Ok? É isso que ele está discutindo. Platão ele vai além. Ele está pensando essa perspectiva entre conceito e exemplo, entre exemplo e conceito, onde o conceito fundamenta a exemplaridade, para uma dimensão maior. Ele está pensando isso em termos metafísicos. Ele está tentando pensar a própria constituição da natureza. E está indo além da moral. Claro que questões éticas e morais e políticas vão estar presentes na obra de Platão. Platão não abandona esse lastro só que começa lá na discussão entre Sócrates e os sofistas, mas ele vai além. E ele pergunta dele será que o mundo não é bipartido? Faço de novo a pergunta. Será que o mundo não é bipartido? Ou seja, será que aquilo que nós observamos como esse volume de fenômenos, de livros diferentes, de xícaras diferentes, de pessoas diferentes, não constitui apenas uma esfera da realidade? Um traço, melhor dizendo, da realidade? Quando o verdadeiro traço da realidade é aquilo que garante, vou usar uma palavra aqui muito complicada na filosofia, garante a essência das coisas. Ok? Ok? Ok. Voz está falhando. E Platão vai dizer sim. Ou seja, para ele o mundo ele é dicotomizado. Existe um plano dos conceitos, vamos dizer assim, um plano de... Esse conceito, segundo Platão, é garantido pela forma, um plano de formas puras, ou, em outras palavras, ideias. A palavra ideia vem de eidos, quer dizer forma, de formas puras, por isso a teoria das formas ou ideias, de formas puras. E essas formas puras, idealizadas, abstratas, universais, porque eu não estou falando dessa xícara, mas da ideia, a forma pura de xícara que garante que essa xícara e todas as demais xícaras que eu possa observar no mundo sejam xícaras, essa forma pura que garantiria, daria substancialidade, garantiria idealidade, melhor dizendo, logicidade ao mundo. O mundo, ele é lógico, ele é reconhecido pelas formas. Ou seja, quando eu olho, segundo Platão, um livro, já que mostrei o livro aqui, vamos pegar o livro, eu sei que aquilo é um livro não porque o objeto expõe para mim mesmo que ele é um livro. Eu sei que aquilo é um livro porque ele me remete à forma pura do que é um livro, a uma forma pura, ao abstracionismo da ideia de livro. A um livro enquanto ideia. Tá? Então, por exemplo, tudo que há no mundo, na física, e mesmo objetos técnicos, são derivações de uma ideia. Essa ideia que garantiria
a representação das coisas. Por isso, para Platão, a primeira teoria importante da metafísica platônica é a teoria da imitação, da mímesis. Mímesis é imitação. Quando eu olho, quanto é que o comportamento biológico de um camaleão, que vai ajustando a sua cor conforme o ambiente que se encontra, esse processo é chamado de mimetismo. E vai imitando a cor. No fundo, cada coisa no mundo, cada coisa particular no mundo, ela é particular na medida que ela participa. Estou pegando a palavra particular não à toa, estou usando no sentido de parte. Ela participa. Então, por isso também a teoria da imitação é também chamada de teoria da... A teoria da imitação é também chamada de teoria da participação. Ela participa da ideia tal. As xícaras participam da ideia de xícara. Seres humanos, como eu, você, está me assistindo, participam da ideia de ser humano. Nós imitamos a ideia. Nós nos aproximamos dela. Ou nós, ao nos ver pelos olhos físicos, dos sentidos, ela nos remete. A nossa forma física remete à ideia. A teoria fundamental de Platão é essa. A forma física remete à ideia. Por isso há uma certa descrença em Platão aos sentidos. Tal como aparece lá em Parmênides, que a gente já viu, né, quando falamos do princípio da identidade. Por isso que eu falei de Parmênides. Parmênides vai ser importante porque Parmênides é também uma dessas águas fortes que vai influenciar, é uma dessas águas fortes que vai influenciar vários autores posteriores. Para começar, Platão, que é um gigante. Por isso, uma certa descrença aos sentidos. Uma certa oposição dos sentidos ao logos, à razão, a nossa real capacidade de entender o que é o mundo. Então, a primeira teoria forte ali de Platão é a teoria da da imitação ou participação. Platão é o primeiro a dividir o mundo. Ele dicotomiza o mundo, ele dualiza o mundo. Ele divide a realidade em duas fatias. Um plano de ideias, o famoso mundo das ideias, e um plano de cópias. As cópias são compreendidas pelo plano dos sentidos. As ideias, elas só são possíveis de serem identificadas num plano inteligível, só pelo uso da razão. Aquilo que observamos empiricamente, esta xícara, ela é xícara para mim porque no fundo não é o que está em jogo, não é o que eu estou observando empiricamente. É claro que empiricamente tem a sua relevância também. Platão não é idiota a ponto de desconsiderar a importância da observação empírica. Ele leva em conta. Ele vai falar lá da pistes, da icásia, dos planos de conhecimento no mundo sensível. Mas esses planos de conhecimento no mundo sensível, eles estão direcionados eles estão orientados a partir do que é inteligível, daquilo que só é possível de ser acessado pelo logos, pela razão. Que são as ideias. Ideias que vão chegar a níveis cada vez mais puros e abstratos. Tendo como último baluarte, a última figura, a ideia mais áurea, né? aquela que equivaleria numa imagem com o mundo físico ao próprio sol que ilumina as coisas, como a gente vê lá na Alegoria da Caverna, no livro 7 da República, é a ideia do bem. Mas é um mundo dicotomizado. É um mundo que tem camadas de conhecimento, mas essas camadas de conhecimento só são possíveis devido a um processo de escalonamento, a um processo de purificação do exemplo, da cópia, até a ideia.
A alegoria da caverna é o melhor exemplo, melhor alegoria, é a melhor metáfora, vamos dizer assim, para se entender o que é o processo de conhecimento para Platão. Tá? Mas isso ainda não chega ao problema do inatismo. Onde é que está o inatismo em Platão? A gente falou de como se estrutura o mundo, a metafísica platônica. É uma metafísica dualizada, de um mundo dualizado, de um mundo onde se coloca os sentidos em oposição à razão, onde os sentidos são depreciados em relação à razão, de um mundo dualizado onde esse plano observado pelos sentidos é um plano de cópias. Essas cópias são insuficientes para produzir o conhecimento, porque o que é de fato é o conhecimento é a chegada possível às ideias. Essas ideias são puras, abstratas e materiais, né? Eternas, imutáveis, um conjunto de atributos muito semelhantes ao ser de Parmênides, e não à toa que vai servir também de pauta ali para a compreensão da eternidade no cristianismo, né? Vai servir de subsídio para isso, subsídio teórico, digamos assim, pelo menos lá em Agostinho de Hipona está bem claro. Mas onde está a teoria do inatismo aí? É simples, a pergunta dele é, como é que eu conheço as coisas? Como é que eu sei que uma ideia, como é que eu reconheço a ideia nessa xícara? Ele vai dizer, eu não posso reconhecê-la através dos sentidos, porque os sentidos só me oferecem cópias. Se eu dissesse que eu conheço as coisas primeiramente a partir dos sentidos, isso teria um problema. Qual? Eu me tornaria um sofista. Por isso que eu tive que falar lá de Sócrates. Como assim eu me tornaria um sofista? Porque eu estaria tentando explicar o conceito a partir do exemplo. Cada cópia observada do mundo é um exemplo. Cada cópia de xícara, cada xícara que eu encontro na Terra, em cada cozinha que eu vejo uma xícara, se eu tento explicar o que é uma xícara a partir das xícaras que eu observo, eu estou explicando o conceito de xícara a partir do exemplo. Eu estou sendo um sofista. Eu estou cometendo exatamente aquilo que Sócrates criticava dos sofistas. Então, como é que eu explico as coisas? E mais, tem um problema ali que há um paradoxo no conhecimento que Platão coloca, que é muito interessante. Quer dizer assim, como é que eu sei que uma coisa é antes de sabê-la? Como é que eu sei que uma xícara é uma xícara? Se eu não soubesse que é uma xícara. Lembra aquele filme que eu vi há muitos anos? É um filme de uma Coca-Cola, de uma garrafa de refrigerante. Acho que era uma Coca-Cola. Que é o ícone mais clássico de refrigerante. E a garrafa cai numa população que nunca tinha visto a Coca-Cola. E aí pegam nunca viram aquela garrafa de refrigerante. E aí pegam, mexem. E eles não sabem que é uma garrafa de refrigerante, eles tratam ela como outra coisa. Porque eles não sabem que aquilo é uma garrafa de refrigerante. Né? É a mesma ideia. Como é que eu sei que uma coisa é uma coisa se eu não souber previamente o que ela é? Como é que eu sei que uma coisa é tal se eu não sei previamente? Há um paradoxo aí. E a única resposta que Platão tem para isso é: eu sei que uma coisa é tal e tenho certeza da sua veracidade porque esse conhecimento é prévio. Ou seja, é inato. Advém desde o nascimento. É a famosa teoria natista de Platão. O natismo é isso. Eu só sei que uma coisa é uma coisa porque eu já nasço sabendo que ela é. E Platão vai desenvolver uma série de livros, vai fazer uso de uma série de alegorias para tratar disso. A gente vai encontrar na República trechos que tratam da teoria da reminiscência. Essa teoria é chamada de teoria da reminiscência, ou teoria da anamnese.
Anamnese ou reminiscência é tratado aqui como a mesma coisa. Anamnese não é uma palavra meramente grega, é uma palavra portuguesa. Anamnese é o procedimento que os médicos e enfermeiros usam para saber o histórico de um paciente. Para saber qual a doença que você tem, eu pergunto a tua história. Tu vai contando tudo, você vai se lembrando daquilo, vai contando. Para Platão, o conhecer, no fundo, é um fazer lembrar. O conhecimento é uma lembrança. Tá? Conhecer é lembrar. É trazer à tona aquilo que já está ingresso em você. Aquilo que já está, no fundo, a gente poderia dizer que quando a gente lê lá na República, a formação da sociedade, e a gente vê o papel da paideia. O que é a paideia? Educação, formação educacional do grego. Em Platão ele vai dizer que a formação educacional envolve a busca, o papel do professor, o papel do docente, e certamente o papel dos governos, né, é auxiliar o jovem a descobrir os seus talentos que já estão ingressos nele. No fundo, Platão está dizendo, ninguém ensina nada a ninguém. No fundo, o método dialético, o diálogo, tipicamente platônico, ele é um diálogo no qual ele é um método para fazer com que você se esclareça. Tem um ser, tem um reflexivo. Eu não estou aqui para esclarecer você, eu estou aqui para você se esclarecer, ou seja, você extrair de si mesmo elementos que estão ingressos em você. Ou seja, um conhecimento que já está prévio. Porque do contrário você não teria como entender o que eu estou te dizendo. Se você entende é porque isso de alguma forma já está, já lhe é constitutivo, já lhe é inato. Platão vai descrever isso em diversos livros. Na República ele fala da migração das almas, no final da República. Ele fala do processo educacional. Ele fala que o processo educacional envolve uma arete, uma virtude. E essa virtude não é uma dotação que se apreende na vida empírica, na vida ao longo da vida. É algo que ao longo da vida você redescobre. Verdade, no sentido de aletheia, para Platão, é fazer lembrar. O lete aí é o rio, o famoso rio do esquecimento. Famoso na mítica grega, na mitologia grega. E o A como negação. A verdade é fazer lembrar. É nos tirar do esquecimento. Mas só tira do esquecimento algo que você já sabe previamente. A amnésia é a ausência de memória. Uma memória já prévia, é fazer lembrar. Isso para Platão é a verdade. Esse desdobrar, esse desfolhar, esse desdobrar de uma lembrança. E aí a gente pode dizer que você tem uma teoria inatista acoplada a uma teoria, a uma explicação metafísica sobre o mundo. A teoria da imitação é uma explicação metafísica, como o mundo se constitui, né, num palco transcendente comparado a um palco imanente, que é o plano das cópias versus o plano das ideias. E isso tem que estar acoplado a uma teoria, eu vou chamar de teoria psicológica, a uma psicologia para explicar isso. Essa psicologia, que é a psicologia da alma humana. E como é que essa psique platônica? A psique platônica é uma psique rememorativa. A alma traz consigo as ideias ao vir ao mundo. O papel da educação é fazer lembrar. Isso vai aparecer em muitos momentos. Eu citei a República. O Fedro, quando ele vai falar da beleza, a beleza ela é trazida através de uma memória profunda entre o amante e o amado. O amante contempla, na verdade, o amado ele é um gatilho para a recordação do que é a beleza, do que é o belo em si mesmo. Não um belo jarro, não uma bela mulher,
não um belo rapaz. Ele vai dizer, até o Jarro ele fala lá no Hípias. Não, ele está falando o belo em si mesmo, o belo enquanto ideia. Então tu tem duas teorias importantes, anamnese, mímesis e anamnese. A imitação explica como é que constitui a relação entre a ideia e a cópia, e a teoria da anamnese, como é que essa relação entre cópia e ideia se faz valer no ato de conhecimento, através da lembrança. Uma obra fundamental que eu esqueci de falar é o Mênon. O Mênon é a obra fundamental que vai falar de como eu obtenho a virtude. A virtude não é adquirida por hábitos. Coisa que, por exemplo, Aristóteles, que é um empirista, vai dizer. Você pode obter a virtude através de hábitos. O exercício produz um hábito, e o hábito é como uma espécie de segunda natureza que força o indivíduo a modificar seu comportamento. Agora, Platão não. Para Platão, a virtude ela é adquirida. Desculpa. Ela é inata. Ela é inata. Um exemplo que ele dá, ele pega o personagem Sócrates, e é um personagem conceitual, não é o Sócrates, o filósofo, ele é muito mais uma autoridade que ele faz uso, uma autoridade de discurso que ele faz uso para dar garantia à sua teoria. E no Mênon, o Sócrates provoca Mênon a trazer um jovem escravo para convencê-lo, para explicar o teorema de Pitágoras. Na verdade, o que Sócrates faz não é explicar, ele dá alguns gatilhos metodológicos que provocam o jovem a refletir e aí sim chegar a certas conclusões independentes de nenhuma informação dada pelo professor. O professor é apenas o gatilho, ele apenas provoca. Ele é um torpedo, ele apenas pega a agulha e dá aquela pincelada, fazendo com que o cara estremeça, e aí ele consiga reviver certas coisas que estão dentro dele. E não sou eu que vou dizer o que é, o que deixa de ser nada. Ele simplesmente rememora. Eu estou usando essa imagem do espetar porque o apelido de Sócrates era Torpedo. Lembrei disso. Torpedo é um peixe, é o nome de um projétil, de um míssil lançado no mar, né, por submarinos. Era o nome de um peixe do Mediterrâneo. O apelido do Sócrates era Torpedo justamente porque esse peixe ele alfineta, ele mata alfinetando, né? Os ataques de Sócrates eram ataques de alfinetar, alguém que alfineta, alguém que provoca exatamente no ponto que tem que ser provocado. E esse, para ele, é o papel docente. E certamente esse papel também é resgatado por Platão como o papel da docência, da paideia, do professorado na descoberta da reminiscência por parte do discípulo. Eu acho que a gente falou bastante coisa, já deu canja aí, manga, deu pano para manga, canja e manga, deu pano para manga para a gente discutir isso. Ou seja, primeiro, nós vimos a relação entre Sócrates e Platão, como Platão se utiliza dessa necessidade de uma análise conceitual, dessa relação entre conceito e exemplo, de que a exemplaridade ela tem que se servir ela não se serve de base para o conceito, mas o contrário, é o conceito que é constitutivo, ou seja, que é constitutivo para a exemplaridade. Como isso é transfigurado em Platão numa relação binária de mundo, num mundo dualizado, onde esses exemplos são as cópias, é um mundo observado pelos sentidos, é um mundo de cópias, ao passo que o mundo das ideias são ideias puras, formas puras que são eternas, vigorantes em si mesmas, que vigoram em si mesmas, e que ele mostra o paradoxo do conhecimento. Ou seja, eu não posso me basear no conhecimento a partir das cópias, e sim as cópias a partir desse conhecimento das ideias. Logo, eu tenho que me lembrar. Eu só conheço a partir da lembrança. A memória é a gente pode dizer que é a faculdade mais nobre ali para Platão sobre as coisas. A memória é fundamental.
tá? Na próxima aula, a gente vai começar a falar de Aristóteles. Mostrando como Aristóteles está se colocando em oposição ao seu mestre Platão. Platão não se opõe a Sócrates. Platão até tem alguns pontos críticos a Sócrates. Particularmente a questão de que o conhecimento, de que o único papel da maiêutica é levar ao reconhecimento da própria ignorância. Vai dizer, não, o reconhecimento da própria ignorância não pode ser o fim do método. O reconhecimento da própria ignorância é o ponto de partida do método. Né? E uma certa crença, que eu acho que Platão tem, discordante de Sócrates, de que mesmo o discurso sofístico, ele guarda algum tipo de conhecimento. O que ele não sabe é um método para separar as partes adequadamente. Como ele vai falar muito bem ali no Sofista. Tá ok? A aula foi um pouco mais atabalhoada, mas eu acho que chegamos a uma apresentação suficiente sobre a obra de Platão, porque eu já estou partindo do princípio que vocês já leram Platão, que já conhecem Platão do ensino do primeiro ano. Qualquer dificuldade, tem os vídeos aí também que eu vou começar a colocar do primeiro ano e fala também sobre Platão, só para lembrar um pouquinho, tá? Abraço forte, gente.